Meus irmãos, eu cumprimento todos vocês nessa manhã com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui em mais uma semana com o nosso estudo bíblico de domingo, e hoje nós estamos na terceira aula do nosso tema de dons espirituais. Antes de mais nada, eu peço a você que pegue sua Bíblia, pegue seu caderno, sua agenda, seu lápis, para que você possa aproveitar melhor o conteúdo de hoje, que você possa fazer suas anotações, anotar as referências, para que você possa estar posteriormente revisando o assunto e assim aprendendo mais da palavra de Deus. Vamos estar orando nesse momento, vamos a Deus em oração, pedindo a Ele que nos auxilie na compreensão da sua palavra. Pai, nós nos achegamos a Ti nesta manhã com gratidão no coração pela oportunidade que temos de aprender da Tua palavra, Senhor. Senhor, que privilégio, Senhor, nós termos não apenas acesso à Escritura Sagrada, mas acesso ao estudo, ao ensino, ao diálogo acerca da Tua palavra, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade, Senhor, que temos, liberdade que temos, Senhor, de fazer isso com tranquilidade e podermos ser profundamente abençoados pela Escritura. Mais uma vez te pedimos iluminação do Espírito, para que possamos compreender acerca desse assunto tão importante, de maneira que possamos discernir os nossos dons e usá-los com fidelidade na Tua obra, Senhor. Nós desde já te agradecemos e colocamos todo esse momento de estudo diante do Senhor, no nome e para a glória de Cristo Jesus. Amém e amém. Amados, a semana passada, abra sua Bíblia aí ainda em 1 Coríntios, no capítulo 12. Semana passada nós começamos a ver as definições de cada um dos dons. E nós falamos que existem 3 listas de dons no Novo Testamento, e cada uma dessas listas podem ser caracterizadas de uma forma. Nós temos os dons que podem ser chamados dons de sinais, nós temos os dons ministeriais e nós temos também os dons de serviço. Semana passada começamos aqui no capítulo 12 de 1 Coríntios, na maior lista, vendo as definições dos dons de sinais, ou os dons sobrenaturais, ou dons miraculosos. E nós vimos a partir do versículo 8, eu queria ler novamente com você, que diz assim: porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. Nós já vimos esse. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Nós também vimos. Verso 9: a outro do mesmo Espírito, a fé. Nós falamos sobre a fé. E a outro no mesmo Espírito, dons de curar. Falamos também sobre isso. Versículo 10 e 11: a outro, operações de milagres. Esse foi o último dom que nós falamos semana passada, e hoje nós vamos falar o que está aqui logo depois. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Amém? Então nós temos para hoje o dom de profecia, o dom de discernimento de espírito, o dom de variedade de línguas, ou como alguns chamam de línguas estranhas, e também o dom de interpretação de línguas, ou a capacidade
de interpretar. Já está bem explicado aqui esse último dom. E eu queria começar desses 4 com o dom de discernimento de espírito. Discernimento de espírito ou discernimento de espíritos, que nós temos aqui no versículo 10. O que seria o dom de discernimento de espírito? O dom de discernimento de espíritos é a capacidade de diagnosticar, de enxergar a procedência de um dado espírito que está atuando em determinada pessoa. O dom de discernimento de espírito é essa capacidade de diagnosticar, de enxergar com maior clareza, de ter essa habilidade de enxergar com maior clareza a procedência, a origem, a natureza dos espíritos. Todo crente, queridos, nós sabemos que todo crente que é habitado pelo Espírito Santo, ele já enxerga bem mais além do que as pessoas que não conhecem a Cristo, que não nasceram de novo, que não são habitadas pelo Espírito. Nós temos já um certo discernimento espiritual. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, mas nós precisamos lembrar que ainda somos humanos e pecadores, e por conta dessa nossa natureza, nós não conseguimos, mesmo habitados pelo Espírito Santo, nós temos dificuldades de discernir tudo, até porque o nosso próprio coração é enganoso. Muitas vezes é fácil de diagnosticar e discernir a procedência, a origem, a natureza de um espírito, mas muitas vezes não é. Portanto, quem tem esse dom de discernimento de espírito, tem essa compreensão mais aguçada, tem essa habilidade diferenciada de enxergar, ainda quando outros não conseguem, mas quem tem esse dom vai além, consegue enxergar a natureza e a procedência de determinado espírito, consegue fazer essa diferenciação, tem essa habilidade. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos, no capítulo de número 16. A gente tem um exemplo clássico na Escritura Sagrada sobre isso. Atos capítulo 16, a partir do versículo 16 a 18, diz assim: aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, a equipe de Paulo, na ocasião da segunda viagem missionária, Timóteo estava, Tito também estava, Lucas. Então, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam um caminho da salvação. Veja o que diz o 18: isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Amém, queridos? Perceba aqui um exemplo clássico. Paulo está ali naquela viagem missionária com um grupo de missionários, e ele se depara com uma jovem no caminho que tem um espírito de adivinhação. Essa jovem que dava lucro para os senhores, possessa de um espírito maligno que a levava a adivinhar coisas. E aí então essa jovem, na verdade o espírito através dessa jovem, quando via Paulo e seu grupo, dizia que eles eram servos do Deus Altíssimo e que eles anunciavam o caminho da salvação. E aí aquilo se passou dias, até que Paulo ficou indignado. Perceba que outros do grupo não tiveram esse mesmo discernimento, mas Paulo, Lucas que escreve fez questão de frisar isso, teve esse discernimento. Então ele, indignado, já depois de dias, você vê que também nem sempre é assim, a gente tem essa facilidade para discernir esse tipo de coisa. Então Paulo vai até aquela jovem e ele repreende o espírito, e o espírito sai na mesma hora. Um detalhe para a gente perceber a dificuldade de discernir isso: essa jovem possessa
desse espírito de adivinhação, ela estava em primeiro lugar falando a verdade. Esses são servos do Deus Altíssimo. Ela estava dizendo, eles anunciam o caminho da salvação, mesmo sendo de uma procedência espiritual maligna, mas aquele espírito pela boca da jovem estava falando a verdade. Eles eram servos do Deus Altíssimo. Estava existindo ali uma certa bajulação, E com isso eu quero fazer uma observação para nós. Nem sempre quem está possesso de espíritos malignos vai ranger os dentes ou falar de uma forma diferente, engrossar a voz. Nem sempre. Perceba que nesse caso o espírito estava bajulando, dizendo a verdade, fazendo de tudo para não ser identificado. Muitas vezes o demônio ele acaba tomando aquela pessoa de tal forma, ou dependendo da ocasião e do ambiente espiritual que aquela pessoa possessa se encontra, muitas vezes o demônio chega assim ao ponto de fazer coisas que são facilmente identificáveis. Mas muitas vezes os espíritos preferem ficar ocultamente bajulando, enganando, dizendo coisas, agindo por detrás, porque no fundo eles não querem que aquela pessoa que está sendo escravizada por eles. Mas então esse é o dom de discernimento de espírito. Segundo dom que eu quero falar é o dom de profecia, e esse aqui é mais delicado. O que seria o dom de profecia? O que seria profetizar? Profecia são instruções inspiradas sobre ou de acontecimentos futuros. A gente vê isso em toda a Bíblia. Sempre que a palavra profecia ela é apresentada, ela está associada com predições do futuro. Então, o dom de profetizar é o dom de receber instruções inspiradas de acontecimentos futuros. Mas eu quero fazer uma observação aqui. Existem muitas pessoas, e por isso desde o início do nosso estudo eu falei sobre humildade, porque é um assunto que nós precisamos ter muito cuidado, porque existem maneiras distintas de se interpretar. Há pessoas que acreditam, que não acreditam que existe hoje essa perspectiva profética de inspiração acerca de coisas futuras, coisas que irão acontecer. Então essas pessoas normalmente elas acreditam que o dom de profecia é o dom de pregação. Profetizar para muitos significa simplesmente pregar. E eu queria falar rapidamente aqui 4 razões para vocês pelo qual eu não acredito que profetizar é pregar. Eu queria que você acompanhasse, eu não vou ler todos os textos, mas eu queria que você anotasse, para você pode pausar o vídeo, ler o texto, voltar para o vídeo e aí com calma você fazer isso, o vídeo não fique tão longo. Primeiro motivo pelo qual eu não acredito que profetizar é pregar. Primeiro motivo é porque o próprio apóstolo Paulo, que fala sobre os dons aqui, ele coloca doutrina e profecia como sendo coisas completamente distintas. O próprio Paulo, e ele vai escrever isso aqui no 12, no versículo 6. Olha, agora porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, Paulo está no assunto de línguas, como o dom de línguas deve se manifestar na congregação, e ele está falando do uso prudente disso, mas ele vai adiante. Em que vos aproveitaria se ele fosse falando em língua? Se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina. Paulo está dizendo, olha, de que aproveitaria se eu fosse diante da congregação só para falar em outras línguas? Eu tenho que chegar com revelação, eu tenho que chegar com palavra de conhecimento, eu tenho que chegar com profecia, eu tenho que chegar com doutrina. E aqui ele coloca essas coisas, cada uma delas como sendo algo diferente. Então doutrina, se Paulo coloca doutrina diferente como profecia, então profetizar não significa pregar.
Esse é o primeiro motivo. Segundo, e eu quero que você anote, segundo motivo pelo qual não creio que profetizar é pregar, é porque as mulheres da cidade de Corinto, está aqui ainda no capítulo 11, depois do capítulo 14, as mulheres da cidade de Corinto não podiam pregar e nem ensinar. E agora eu vou fazer uma ressalva, porque isso é outro assunto. Elas não podiam, elas estavam sendo proibidas de pregar e profetizar por uma situação cultural. Naquela época, pregar ou ensinar, o ato de você ensinar, você entrar no ambiente do templo ou da sinagoga e você discutir com outras pessoas, ensinar, isso significa que você exerce papel de autoridade. Resumindo, naquela cultura, ensinar ou pregar para outros significava exercer autoridade sobre a vida dos outros. Por isso Paulo disse que as mulheres deviam aprender na igreja em silêncio, porque naquela época estava existindo um certo exagero. As mulheres queriam ir para o ambiente dos homens e queriam discutir como homens, e isso estava revelando uma insubmissão por parte das mulheres, o que hoje não cabe em nossos dias. Tem muitas professoras, tem muitas mulheres palestrantes, e não necessariamente pregar, ensinar, palestrar hoje significa exercer autoridade. Na nossa cultura não, o que estava em jogo ali era submissão. Portanto, toda mulher que é submissa, ela pode sim pregar, ensinar, palestrar, debater e expor suas ideias. Mas olha, Paulo naquele contexto ele proíbe a mulher de pregar, é isso que eu chamo a atenção. Mas as mulheres de Corinto, elas não podiam pregar, mas elas podiam profetizar. No capítulo 11, versículo 5, você vai ver Paulo dizendo, as mulheres profetizem, mas com o véu, que era uma questão cultural também de Corinto. Mas Paulo não proíbe de profetizar, pode profetizar, mas não sem o véu. Profetizem com o véu, mas isso no capítulo 11, versículo 5. Quando chega no capítulo 14, versículo 34 e 35, 14, 34 e 35, Paulo diz, as mulheres não podem falar, não podem ensinar, não podem pregar. Então, se as mulheres de Corinto, elas podiam profetizar, mas não podiam pregar, isso significa dizer que pregação e profecia são duas coisas diferentes. Terceira razão, a ordem para pregar o evangelho a toda criatura é uma ordem dada para homens e mulheres. É uma ordem dada para líderes e também para ovelhas. É uma ordem para todos. Já os dons, eles são distintos. Marcos 16:15, nós conhecemos o texto, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E agora aqui em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 29, Paulo diz assim: tratando-se de profetas, capítulo 12, versículo 29, porventura são todos apóstolos, ou todos profetas, são todos mestres, ou operadores de milagres? Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está levantando aqui um argumento, quando você lê todo o capítulo, para dizer, não, Paulo está falando que assim como os membros de um corpo são diferentes, Deus distribui dons diferentes. Então, se a ordem para pregar é para todos, mas os dons são diferentes, nem todos recebem o dom, nem todos são profetas, como disse o texto, então profetizar não significa pregar, porque se profetizar for pregar, então a ordem de pregar não é para todos, é só para quem tem um dom, o que não é uma verdade. A ordem de pregar o evangelho é sim para todos. A quarta razão pelo qual eu não acredito que o dom de profecia ou profetizar significa pregar, é porque no Novo Testamento, mesmo encerrado o ofício profético, quando eu digo ofício profético, é o ciclo daqueles profetas desde o Antigo Testamento até João Batista, os profetas cujo registro deles ficou revelado na Escritura. Esses eram profetas de ofício, e profetas que profetizaram acerca do Messias que viria.
Esses são profetas de ofício. Mas mesmo encerrado o ofício profético em João Batista, o último profeta, no Novo Testamento continuou existindo pessoas com o dom de profecia. E esse texto eu quero ler para vocês, Atos capítulo 11, versículo 27 e 28. Atos 11, 27 e 28. Acompanha aí. Olha o que diz. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. Existiam pessoas com dom de profecia. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Profeta Ágabo, um homem com um dom de profecia, profetizou que viria fome e veio. Perceba aí, profecia, pessoas recebendo instruções inspiradas de acontecimentos futuros. Eu queria ler esse texto, mas eu deixo, em Atos tem muitos. As filhas de Filipe, se você pesquisar, eram profetisas no livro de Atos. Lá no Evangelho de Lucas fala de uma profetisa chamada Ana. Então existem muitos. Mas eu quero aqui, queridos, fazer uma ressalva sobre o dom de profecia. Precisamos lembrar que nenhuma revelação, seja oriunda de um dom ou não, nenhuma revelação extra-bíblica, ela pode e nem é considerada em pé de igualdade com a Escritura Sagrada. A Escritura Sagrada é a palavra suficiente de Deus, é a instrução completa de Deus para que o homem possa se tornar cristão e viver como cristão. Nós sabemos que os dons, eles têm algumas outras objetividades, como trazer edificação à igreja, mas nenhuma manifestação espiritual pode se sobrepor à palavra de Deus. Por que eu digo isso? Porque infelizmente existem alguns arraiais onde para essas pessoas Deus só fala quando fala por meio de um profeta ou de alguém que tem um dom, e quando a Bíblia é exposta, você não percebe aquele mesmo entusiasmo por parte das pessoas. As profecias devem ser julgadas, e Paulo diz isso. Paulo vai dizer isso, que as profecias, leia comigo capítulo 14, versículo 29, só para a gente encerrar profecia. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Profecias, elas são submetidas à observação dos crentes, ao julgamento dos crentes, porque precisam estar pautadas na palavra de Deus também. Não pode fugir aos padrões da Escritura. Mas a Bíblia, ela não pode ser julgada por ninguém. Ela é a palavra infalível de Deus. Então a palavra de Deus vai estar sempre acima de toda e qualquer revelação extra bíblica. E agora os últimos 2 dons. A variedade de línguas, ou como comumente chamado, o dom de línguas estranhas, e a capacidade para interpretá-las. O próprio nome já nos conceitua esse último dom, capacidade para interpretar o quê? Essas variadas ou essas línguas que são estranhas. Eu quero que você leia comigo, só para que a gente entenda o que seria o dom de línguas estranhas. 1 Coríntios 14, ainda aqui, nós sabemos do capítulo 11 até o 14, Paulo está falando aqui nessa sessão sobre o corpo de Cristo, sobre igreja e sobre dons. Então, capítulo 14, versículo 2: Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. O dom de língua é a capacidade de falar com Deus em línguas desconhecidas. Quem tem o dom de línguas, racionalmente falando, e quem tem um dom de língua, mas que não tem o dom de interpretação, racionalmente falando, não consegue
saber o que está dizendo, mas consegue sentir que está conversando com Deus, consegue sentir, discernir que aquilo é uma oração, porque é um impulso do Espírito em nós. Então a capacidade, o dom de línguas é a capacidade de falar em línguas desconhecidas, a capacidade de falar, de orar, porque é falar com Deus, de orar em línguas desconhecidas. E o dom seguinte é a capacidade para interpretá-las. Eu queria fazer algumas observações sobre o dom de línguas. Primeiro, dom de línguas não se aprende como um idioma qualquer. Não sei se você já teve essa experiência, mas eu já vi em alguns lugares, infelizmente, as pessoas querendo ensinar outros. Olha, faça assim que é mais fácil, sua língua vai destravar e vai acontecer isso. Não é assim, não é assim. A gente sabe que os dons, eles são dados por Deus, é Deus quem realiza por meio do Espírito Santo. Como falei no primeiro estudo, embora muitas vezes haja uma imposição de mãos, embora haja uma oração, mas não se ensina, dom de línguas não se ensina, é Deus que dá, não se ensina como um idioma qualquer. Segunda observação que eu faço é que o dom de línguas em mistério, de falar com Deus em mistério, como diz aqui Paulo, no capítulo 14, versículo 12, que nós acabamos de ler, é diferente do dom de línguas idiomáticas. Em Atos capítulo 2, na descida do Pentecoste, quando línguas como de fogo pousaram sobre os discípulos, sobre aqueles 120 que estavam no cenáculo esperando a promessa, na ocasião do Pentecoste existiam muitas pessoas de várias naturalidades que estavam ali para a festa do Pentecostes. E Deus, naquele momento de manifestação espiritual, Deus deu àqueles discípulos a capacidade de falarem em línguas idiomáticas. O texto de Atos capítulo 2 é muito clássico, e ele vai dizer que cada um na sua naturalidade, cada um de naturalidade diferente, ouvia falar das grandezas de Deus em sua própria língua. Em Atos 2 o que aconteceu não foi língua de mistério, não era que os discípulos estavam orando só para Deus. Em Atos 2 foi um sinal que Deus deu, um sinal para os incrédulos, para que todos reconhecessem ali naquele momento que Deus estava derramando do seu Espírito sobre a igreja. Foi um sinal, e o sinal não era para confusão, mas era para interpretação, era para o entendimento. Por isso cada um ouvia falar na sua própria língua. Ali é um sinal. Marcos capítulo 16 vai dizer também que os sinais seguirão os que creem. Vão pegar em animais venenosos, não vão morrer enquanto estiverem no cumprimento da missão. Vão se beber veneno, não vai fazer mal. Falarão novas línguas. Isso são sinais em ocasiões especiais em que Deus quer quebrar uma barreira para fazer com que pessoas de outros povos e línguas ouçam das grandezas de Deus, ouçam o Evangelho. Aqui não, esse dom de língua aqui é língua mistério, porque quem fala em mistério, diz Paulo, fala a Deus. Amém? Então são diferentes. Dom de língua é diferente dessas línguas, desses sinais que Deus se apresentou com línguas, como línguas idiomáticas. Porque tem gente que quer dizer que todo dom de língua, os dons de línguas são as línguas idiomáticas, e isso não é verdade. Paulo deixa claro quando diz: pois quem fala em outra língua não fala a homens, não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Terceira observação que quero falar sobre o dom de língua é que, a menos que haja naquela pessoa ou naquele grupo, naquela reunião, alguém que tenha também o dom para interpretar essas línguas, o dom de língua, ele é considerado um dos mais inferiores, porque é o único dom que é apresentado aqui como para a sua própria edificação. Se você for ler aqui no capítulo 14, versículo 3 e 4: mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando, consolando. O que fala em outra língua a si mesmo se edifica,
mas o que profetiza edifica a igreja. O dom de língua é um dos menores, porque é para sua edificação particular, é você que está orando com Deus, a menos que haja intérprete, porque quando há o intérprete, então as pessoas naquela reunião, elas vão entender que tipo de oração você está fazendo, elas vão interpretar o seu diálogo, a sua conversa, a sua fala com Deus. Talvez você diga, mas não é uma oração? E orações edificam. Quantas vezes você foi em determinado lugar e não só a sua, mas só o fato de você ouvir alguém orando, exaltando a Deus, exaltando a beleza de Deus, a santidade de Deus, você não foi edificado com aquela oração. Então o dom de língua ele acaba trazendo a edificação para a igreja quando há intérprete, a menos que haja, é o menor dos dons. Eu não sei porque, infelizmente, no meio evangélico ainda atual, há uma supervalorização no dom de línguas, porque parece que é algo misterioso, mas quando na verdade ele é apresentado como o dom mais inferior, porque ele traz edificação para si próprio. Quarta observação que eu quero fazer sobre o dom de línguas é que esse dom ele tem que ser usado com muita prudência. Tem que ser usado com muita prudência. Tem muitas exortações que Paulo vai dar aqui entre o capítulo 12 e 14, muitas, mas tem uma que eu quero citar. Capítulo 14, versículo 27 e 28 diz assim: no caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Paulo está dizendo o seguinte: existia um grande problema ali na cidade de Corinto. Estava havendo uma grande desordem e uma bagunça no culto, e Paulo está escrevendo exatamente isso. Paulo está dizendo: não quero que vocês sejam ignorantes quanto a isso, pessoal. No final do texto ele vai dizer que, aqui no versículo 40 do capítulo 14 ainda, ele vai dizer: tudo porém seja feito com decência e com ordem, ou seja, com organização. O Espírito de Deus é um Espírito organizado. É verdade que às vezes, quando o vento de Deus quer soprar no meio do seu povo, às vezes pontualmente pode acontecer algo extraordinário, mas não com desordem. Tem que ter ordem e decência no culto, na reunião, no momento de adoração a Deus. Então Paulo está dizendo assim, Paulo está orientando aqui o seguinte: se você não tem o dom de interpretar e sabe que naquele grupo não tem ninguém que tem o dom de interpretação de língua, então fale para você mesmo e converse com Deus. Você não precisa estar falando alto, porque você não vai edificar ninguém. E imagina num culto, muita gente, você já deve ter visto isso, ao mesmo tempo. Paulo fala aqui no máximo 2 ou 3, imagina num culto 10, 20, 30 pessoas falando em línguas. A desordem que não é aquilo. Quem vai entender o quê? Quem vai entender o quê? Então esse dom ele precisa ser usado com muita prudência. É verdade que existem momentos que nós sentimos a presença de Deus de uma forma muito forte, desejamos orar em línguas, e às vezes no meio dos crentes que entendem, que são maduros, a gente acaba falando, sabe, deixando com que esse nosso diálogo com Deus ele se expresse em um tom mais audível, mas a gente precisa buscar o equilíbrio em tudo. Por fim, mesmo existindo esse problema na igreja de Corinto, Paulo vai dizer uma coisa interessante no versículo 39 do capítulo 14 desse mesmo capítulo. Ele diz assim: portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar. Esse dom de profetizar é um dom muito estimado pela igreja. E não proibais o falar em outras línguas. Paulo está dizendo, não é porque os coríntios estão, pelo fato de eles terem sido muito tempo influenciados pelas religiões pagãs naquela época, da região deles conhecida como religiões de mistério, não é porque isso acontece
que agora a gente vai proibir eles de falar em língua. Não é porque há um erro que a gente vai deixar de acreditar, e é isso que muita gente tem feito, mas a gente vai corrigir o erro para que os dons sejam utilizados de maneira equilibrada. E eu quero encerrar, queridos, só com um texto aqui nessa manhã, que está aqui ainda no capítulo 14, versículo 32, isso é muito importante, que diz assim: os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Paulo está fazendo um resumo aqui, está dizendo: olha, esse espírito que age em vocês, Deus entregou ele a vocês para que vocês usufruam dessas habilidades, e não essas habilidades usufruam de vocês. Precisamos entender isso, porque tem muita gente que diz: houve um momento ali, Deus me tomou, eu falei coisas que não sei o que eu falei, aconteceu isso comigo e eu não me lembro, o Espírito me tomou e eu fiz algo que eu não queria fazer. Não é isso que o apóstolo Paulo diz aqui. O Espírito que distribui os dons, o Espírito dos profetas, ele é sujeito aos profetas. É por isso que tem ordem no culto. O Espírito de repente revela algo para você, e você vê o melhor momento de falar aquilo, a melhor forma de transmitir aquilo, de maneira que você não atrapalhe aquilo que Deus quer falar. Então, em nome de uma certa manifestação forte e espiritual, nós não podemos dizer que o Espírito que distribui os dons toma posse da gente, de todas aquelas pessoas que têm os dons, e fica fazendo coisas que elas não sabem. Não. Se isso tem acontecido, se você tem visto isso, tome cuidado, porque o Espírito Santo, esse Espírito que é concedido não só aos profetas, mas a todos os crentes, esse Espírito ele é sujeito. Esse Espírito que Deus fala que é o Espírito que habilita, essa capacitação, ela não toma você, mas você que se apodera dela e você utiliza ela para a edificação da igreja. Então, queridos, estamos chegando ao término do nosso estudo. Terminamos hoje com a graça de Deus. Espero que tenha sido edificante para você. Terminamos a primeira lista sobre os dons de sinais. Semana que vem estaremos assim com a bênção do Senhor, iniciando mais um estudo de uma outra lista. Faltam 2 listas menores do que essas. Semana que vem nós continuamos, se assim o Senhor permitir. Que Deus abençoe a todos. Tenham um bom dia.